Se você puder abrir em Gênesis capítulo 39, versículo 1. Pode sentar, queridos. Esses aí são bons. Casou e veio para a igreja. Olha, André. A maioria do casal já casa, já pica a mula, vai embora. Mas vieram para a igreja, glória a Deus, né? Esses são crentes de verdade. Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Versículo 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, versículo 4, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Olha que fantástico isso aqui, gente. Versículo 5. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Amém. O tema da minha mensagem hoje é como permanecer debaixo do favor de Deus. Você pode repetir comigo? Como permanecer debaixo do favor de Deus. Gênesis 39, a partir do versículo 1, é conhecidíssimo. Provavelmente você já ouviu a história do José do Egito. Você já ouviu livros, contos, livros de desenho contando a história de José, um jovem menino sonhador que decidiu em sua vida relatar os seus sonhos aos seus irmãos, o venderam, maltrataram, o venderam como egípcio aos egípcios, sofreu demais, perseguido, foi preso, teve uma situação de que ele foi acusado de estupro pela mulher de Potifar, nunca provou-se isso. Na verdade, a mulher de Potifar, ela era uma pessoa muito complicada. Então José, um jovem menino, sofreu, perseguido, mas a Bíblia diz que ele acompanhava o favor de Deus. Olha que bênção, né, gente? Vamos dar uma glória a Deus por isso. Então, como permanecer debaixo do favor de Deus? Antes de começar, eu preciso dizer para você algumas coisas. Quando você começa a ler a Bíblia, você vai perceber que existe a antiga aliança e a nova aliança. Velho Testamento, eu não gosto de falar que é o Velho Testamento, não gosto, porque aquilo ali é uma aliança. Então, a primeira aliança é o Antigo Testamento. A segunda aliança é a aliança da graça. É a aliança que foi feita por meio de Jesus, através do sangue. Então, quando eu citar para você a lei, eu estou falando da antiga aliança, aonde o homem tinha que cumprir, aonde o homem tinha que executar. Se o homem da antiga aliança não praticasse os 10 mandamentos de Moisés, ele seria apedrejado, ele morreria, porque era impossível cumprir. Mas na segunda aliança, Jesus, ele cumpre todos os mandamentos. Dá um amém? Dá um amém? Jesus cumpre os 10 mandamentos, por quê? Porque ele é perfeito, porque ele foi homem, mas também ele foi cheio da glória de Deus. Então, nesse momento, eu quero falar da nova aliança, a aliança do favor de Deus. E hoje você percebe muitas pessoas procurando uma fórmula do sucesso. Muitas pessoas hoje procuram insaciavelmente por sucesso, por vaidade, por desejos, por dinheiro. Então, há uma busca desenfreada. Você concorda comigo que existe? Todo mundo pergunta hoje assim: como é que faz para ter sucesso nisso? Como que você conseguiu a sua empresa? E como que você conseguiu ter essa igreja? Como que você conseguiu passar naquela entrevista? Como você conseguiu comprar? Como? Qual que é a fórmula? Me conta, eu quero fazer também.
Então hoje, o problema das pessoas é confiar demais na sua auto-performance. Dentro da igreja também não muda, porque muitas pessoas oram, mas não tem sucesso. Muitas pessoas ajudam outras pessoas, mas não tem sucesso. Fazem o bem sempre, mas não tem sucesso. Conhece alguém assim? Está sempre correndo atrás de alguma coisa, porque a sua vida não é descanso de Deus. A sua vida é recheada de perdas, de maldições. Por isso que a única resposta que nós temos é a bênção de Deus. Quando a bênção de Deus está sobre a pessoa, a Bíblia diz que aonde ela tocar, ali ela vai prosperar. Você pode dar uma glória a Deus aqui? Então a bênção de Deus nada mais é do que o favor. Por isso que na nova aliança, na aliança da graça, o que acompanha é o favor de Deus, pastor Diolei. O favor de Deus é você saber que eu sou favorecido. Eu amo essa palavra, repita comigo: eu sou favorecido por Deus. Sabe o que significa ser favorecido? É alguém facilitar as coisas para você. Olha que bênção, que maravilha isso. Existe um Deus querendo facilitar as coisas para nós. E isso é a nova aliança, por isso que isso é chamado de a loucura do Evangelho. Como assim? O mundo diz que eu tenho que fazer para ter, mas na nova aliança, na aliança do amor de Deus, eu terei de graça por meio da bondade do Senhor. Por isso que isso é uma loucura de compreender. Isso é difícil de compreender porque desde pequenos nós fomos educados. Eu tenho que fazer algo para conquistar. Isso é verdade? É. Isso é bom? É. Só que isso vai gerando um problema, um conflito espiritual, porque quando nós chegamos ao Evangelho de Jesus, quando nós entramos no amor de Deus, nós queremos também tratar da mesma forma. Nós queremos fazer o quê? Deus só vai me dar se eu cumprir isso. Deus só vai me dar se eu largar isso. Então é uma busca, continua-se uma busca desenfreada pela auto-performance. Mas meu irmão, deixa eu trazer uma boa notícia para você. Deus não está preocupado com a alta performance. Ele está se perguntando hoje: você acompanha a bênção de Deus? Você tem o favor de Deus? Então a bênção é o favor de Deus. Por isso que no versículo 1 diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Versículo 2: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Primeiro ponto que eu quero falar: a prosperidade no Evangelho. As pessoas têm assistido isso em sua vida. Vamos deixar bem claro aqui: nós, como Palavra Viva, não cremos na teologia da prosperidade, tá? Nós não cremos, nós não praticamos isso, mas nós cremos que há sim prosperidade no Evangelho. Faz sentido para você? Olha a diferença. Nós cremos que quando a pessoa aceita o Evangelho, Deus derramará sobre a vida dela as prosperidades que os céus já declararam, amém? Isso é a promessa de Deus. Então nós não cremos na teologia da prosperidade, nós cremos que no Evangelho de Jesus há restauração, há prosperidade, há multiplicação, há renovo, amém? Glória a Deus. Então, a Bíblia diz que Potifar enxergou em José, olha que maravilha. Potifar enxergou que José tinha alguma coisa diferente. Potifar, um adorador de Ra, um Deus Sol. Potifar, ele era um homem, meu irmão, que não cria em Deus. Ele era ímpio, era sujo. Ele fazia sacrifícios abomináveis a Deus. Mas ele olhou para José e falou assim: você carrega alguma coisa que eu também quero ter. Amém? Olha, as pessoas têm que olhar para você e falar: você carrega a prosperidade de Deus, você carrega a luz de Deus. E eu pergunto nessa noite: quem tem olhado para você assim? Será que o ímpio tem olhado para você dessa forma? Será que o seu chefe tem olhado para vocês e perguntando: cara, ele tem alguma coisa diferente? Ou será que ele olha: é você que está me roubando? É você o preguiçoso? É você que chega atrasado? É você que está dificultando o crescimento da empresa? Nós temos que fazer essa pergunta: será que as pessoas têm assistido isso em nossa vida? Será que as pessoas têm olhado para nós e assistido o favor de Deus? Porque a Bíblia diz que Potifar olhou para José e reconheceu: cara,
você carrega uma luz diferente. Você carrega o papo do mundo, você carrega uma energia diferente. Que energia nada, meu irmão? É o poder do Espírito Santo de Deus, amém? Então, existe sim prosperidade no Evangelho. Jesus disse assim, ó, eu me fiz pobre para torná-los ricos. Dá uma glória a Deus. Cara, isso aqui é fantástico. Então, Jesus está falando assim, ó, eu fiz o que fiz para vocês viverem a minha prosperidade. Eu já vou decifrar para você o que é a prosperidade da Bíblia, tá? Então, versículo 3. Então, quando esse homem percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de bens. Deixa eu falar para vocês aqui, gente. Quando eu li a primeira vez, há muitos anos atrás, eu li esse versículo, eu falei, cara, José é o exemplo de funcionário. José é o exemplo de chefe. Porque aquele rapaz, ele foi promovido, irmão, ele era copeiro, ele foi promovido a administrador. O que ele fazia? Ele estudou? Não, meu irmão, ele tinha algo, ele carregava algo de Deus na vida dele. Sabe o que falta para muitas pessoas cristãs hoje? Carregar o favor de Deus. Muitas pessoas carregam, segunda-feira, eu não aguento mais trabalhar naquela empresa. Está faltando o favor de Deus na sua vida. Eu não aguento mais isso. Está faltando o favor de Deus. Sabe por quê? Porque quem carrega o favor de Deus, meu irmão, a prosperidade é natural na sua vida, a alegria é natural na sua vida. Existem muitos livros hoje, como conquistar a alegria, como obter a alegria. Já li muitos. Mas, meu irmão, a verdadeira alegria plena, ela só vem acompanhada com o favor de Deus. Quando a mão de Deus está sobre a sua cabeça, meu irmão, você é um balde de alegria. Concorda comigo? Faz sentido para você? Aonde a mão de Deus está, não há espaço para um semblante carregado, perturbado, inflamado, doente. Porque a alegria do Senhor é o quê? Você não lê Bíblia? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, uma pessoa alegre é uma pessoa cheia do favor de Deus. Sabe, eu estava assistindo uma entrevista do Michael Phelps. Provavelmente só vai existir um próximo Michael Phelps depois do nascimento de 1 bilhão de pessoas. A sua fisiologia, a sua anatomia é única no mundo. Ele era pequeno, 3 anos de idade, ele já tinha um pulmão de adulto. É o maior campeão de todos os tempos. Provavelmente nunca vai existir um cara que ganhou tanto título como Michael Phelps na natação. Mas tentou se matar. Tentou acabar com a sua vida. Tentou matar a sua esposa. Porque ele disse, tudo isso que eu ganhei, isso aqui foi tudo da carne. Isso aqui foi tudo do mundo. Eu estou sentindo um vazio. Você está entendendo? Olha o problema da auto-performance. Não traz benefício algum. Mas existe o favor de Deus. Quando o favor de Deus está sobre a nossa vida, meu irmão, há saúde emocional. Eu profetizo isso na sua vida. Há saúde emocional, há saúde espiritual, há saúde no corpo. Nós temos que entender isso de uma vez por todas. O que adianta nós ganharmos tudo e existir um vazio, uma essência, o amor de Deus não fazer parte, mas com José era diferente. Potifar olhou e falou assim, cara, você carrega algo que ninguém mais carrega nesse mundo. Por isso que no versículo 3, então, ele percebeu. São evidências do favor de Deus. Sabe uma das evidências do favor de Deus na vida de alguém, da bênção de Deus? O que a pessoa faria em 10 dias, ela faz em 1. Deixa eu falar para você algo interessante. Quando o cristão carrega o favor de Deus, existem 2 tipos de cristão. O que carrega o favor de Deus e o que não carrega o favor de Deus. Isso parece dolorido ouvir isso, mas muitas pessoas não têm o favor de Deus. Outras têm o favor de Deus. Isso significa que Deus não a ama? Não. Deus ama incondicionalmente o que não tem o favor de Deus e o que tem o favor de Deus. Deus nos ama incondicionalmente. Amém? Só que é uma decisão nossa carregar a bênção de Deus. É uma decisão nossa carregar o favor de Deus. E esse favor de Deus, ele tem sinais. Por isso que agora eu vou falar para você. O que o ímpio demoraria 10 anos para conquistar, você tem o favor de Deus, você conquista em 12 meses. Dá uma glória a Deus? Isso aqui é profético? O ímpio demora 15 anos, você pode ter, porque a bênção de Deus acelera. A bênção de Deus é a facilitação. Meu irmão, eu amo essa mensagem está dentro de mim. Quem carrega o favor de Deus, carrega a aceleração da bênção. Então o que eu demoraria 15 anos para ter,
quando nós temos o favor de Deus, em um ano as coisas podem acontecer. Eu declaro isso sobre a sua vida. O favor de Deus vai acelerar as promessas do Senhor no céu, porque o favor de Deus faz isso. Então, se eu sou um pedreiro que tem o favor de Deus, o que era para terminar em 10, eu faço em 1. Cadê o Michael aí? Brincadeira, o Michael é o nosso pedreiro aqui da igreja, ele está construindo aqui do lado. A gente pega no pé dele: Michael, acelera, acelera, Michael. E ele gosta ele é excelente, é muito bom. Então, o que eu demoraria um ano em 10 anos para fazer, a bênção de Deus acelera as coisas. Olha aqui. Olha para você que está 30 anos encalhada, meu irmão, falta o favor de Deus aí. Não, a gente tem que falar a verdade. Então as coisas acontecem por causa da evidência do favor. Pergunta para si: cadê as evidências do favor de Deus na minha vida? Cadê as evidências do favor de Deus na minha vida? Porque a bênção de Deus, ela me facilita, ela facilita as coisas. No versículo 3 diz mais uma vez que aquele homem percebeu. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, olha o versículo 3, por favor, gente. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo, o Senhor estava com José e o fazia prosperar em tudo o que ele tocava. Vou fazer uma pergunta para você. Você sabe por acaso qual que é o padrão de Deus? Aqui nós já vamos entrar na questão da promessa. Você provavelmente já ouviu muito assim, ó, que nem agora eu falei: você tem promessa de Deus. Tem um cantor aí, o Marquinhos Gomes, ele cantou aquela música: quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Cara, vocês sabem disso, aquela música é mentirosa, porque a Bíblia diz que Abraão morreu sem ver a promessa de Deus. Então, aquela música está errada. Eu vejo muito crente cantando: eu tenho promessa, eu não vou morrer. Calma aí. Quem tem o favor de Deus vai passar por tribulação também. Então, quem tem o favor de Deus e quem não tem, ambos vão passar pela provação. Só que para quem tem o favor de Deus, a provação é escada, é trampolim. Para quem não tem o favor de Deus, a tribulação é choro. Compreendeu? Dá glória a Deus aqui. Então, para quem tem o favor de Deus, a tribulação fortifica, anima, encoraja, dói, mas Deus está comigo. E quem não tem, é atribulado, é perturbado e gosta de perturbar a vida dos outros. Sabe aquela pessoa atribulada que gosta de perturbar a vida dos outros? É porque ele é o tipo de pessoa que ele não tem o favor de Deus. E aí, como que ele faz? Se eu for para o buraco, eu vou levar no mínimo 3. Conhece algum parente assim, Jais? Não conhece, Patrícia? Eu conheço, na minha família está cheia. Na minha família está cheia de parente assim, invejoso, né? Não gosta de ver ninguém prosperar. Então, se vê alguém se lascando, é isso aí. Então, queridos, existe um padrão de Deus. E qual que é o padrão de Deus que a Bíblia diz? Aonde você tocar a mão, prosperará. Deixa eu falar para você, irmão, uma coisa importante. A promessa de Deus, tá? A promessa de Deus para nós é: o que você fizer vai dar certo. Oh, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. O que você fizer, prospera. Muitas vezes a gente acha assim, tem uma cantora que também fala isso: a promessa de Deus na minha vida era ser uma cantora mundial, e hoje eu me tornei uma cantora. Meu irmão, isso não tem a ver com a promessa de Deus. A promessa de Deus está dizendo assim: Douglas, o que você fizer, eu estarei contigo. O que você fizer, eu vou abençoar. O que você tocar, vai dar certo. Meu irmão, deixa eu falar para você, a promessa de Deus para nós é esse o padrão de Deus. O que eu fizer dá certo. Por quê? Porque eu sou favorecido por Deus. A partir de hoje, você vai dizer todas as manhãs: eu sou favorecido por Deus. Eu tenho o favor de Deus. Eu tenho a alegria do Senhor. Os crentes chorando: nada dá certo na minha vida. Falta o favor de Deus. Pastor, eu não aguento mais essas lutas. Falta o favor de Deus na sua vida. Falta a bênção de Deus na sua vida. Porque quem tem o favor de Deus não tem tempo para chorar, ele só tem tempo para declarar o quanto Deus fez na sua vida. Olha aí, olha que bênção. Então, quando eu vejo um crente reclamando da vida, falta favor de Deus na vida dele. Porque o cristão, quando tem o favor de Deus, da boca dele não sai outra coisa a não ser salmos, cânticos, profecias, louvores, declarações de bênção daquilo que Deus fez. Concorda comigo? Faz sentido? A coisa mais chata no mundo é você conversar com um cristão
lamentador. O lamentador é chato. Da boca dele só sai cobras e largatos. Ele só reclama de Deus, só reclama do marido, só reclama da esposa. Falta o favor de Deus na vida daquela pessoa. Só reclama que não dá certo, só reclama disso, reclama do patrão, reclama da igreja, reclama do pastor. Por quê? Falta o favor de Deus. Meu irmão, quem tem o favor de Deus não perde tempo com as coisas mundanas, não perde tempo com fofoca, não perde tempo com discussões alheias. Paulo falou para Timóteo: Timóteo, não perca tempo com esses assuntos, Timóteo. Esses assuntos só vão entristecer você. Porque Timóteo estava passando por uma situação onde as pessoas traziam assuntos para ele tão idiotas, tão banais. E Paulo falou: para de perder tempo com essas coisas. Fortifica-o na verdade. Glória a Deus. E quem é a verdade? A verdade é Jesus. Por isso que o pecado não é um impedimento para o favor de Deus. Talvez você deve estar se perguntando dentro de si: pastor, mas eu sou sujo, eu sou pecador. Meu irmão, deixa eu falar para você. Em Marcos capítulo 10, versículo 51, a Bíblia diz assim: Jesus pergunta para o cego: o que quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. 52, vá. Jesus disse: a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Olha que bênção. Por isso que Jesus curou o cego pecador. Jesus curou o paralítico pecador. Então observa que Jesus abençoou todos esses pecadores. Por que não vai abençoar você? Amém? Posso ouvir um amém? Porque meu irmão, se pecado for termômetro para receber a bênção de Deus, pode ir embora. Desisto daqui. Porque não existe. Meu irmão, quando Jesus chega para aquele cego, sujo pecador, falou: o que queres que eu te faça? A pergunta é: mas pastor, será que Jesus está incentivando o pecado? Jesus falou assim: agora vá e não peques mais. Deixa eu falar para você, a graça vem antes da limpeza que o Senhor vai fazer na sua vida. O amor de Deus vem antes, a graça de Deus abraça você antes, e essa graça, esse amor é tão constrangedor, que naturalmente eu deixo as práticas do mundo. Faz sentido para você? Porque o amor de Deus constrange, o amor de Deus é limpo, é santo, e quando esse amor me alcança, eu não desejo mais praticar as obras da carne. Quais são as obras da carne? Todo tipo de pecado. Faz sentido para você? Dá glória a Deus aqui. Por que muitas pessoas ainda lutam contra o pecado? Porque não entenderam a graça e o favor de Deus. Quando eu entender, obrigado querida, quando eu entender o favor de Deus, eu vencerei o pecado. A Bíblia diz que porque Jesus venceu, porque Jesus é, nós seremos. Eu pergunto para você, por que você continua ainda lutando contra esse pecado? Esse pecado já foi vencido. Você tem que declarar isso para o pecado: ei, pecado, eu já venci através de Jesus na cruz do Calvário. Eu não sou mais escravo da vontade, eu não sou mais escravo desse pecado, porque Jesus sepultou no corpo dele a natureza do pecado que havia em mim. Então quando eu declaro isso na minha vida, o pecado não é mais impedimento para o favor de Deus na sua vida. Deixa eu falar para você, Deus vai derramar o favor sobre a sua vida a partir de hoje. Uma das coisas que eu tenho mais medo é ficar cego para os princípios de Deus. Esse é um medo que nós tínhamos que ter, porque hoje o mundo é muito fácil nos cegar para os princípios, e esse é um princípio mais importante na sua vida, porque isso vai nortear a sua vida no trabalho, vai nortear o seu casamento, vai nortear a educação dos seus filhos, vai nortear tudo na sua vida. Para quando você entende o favor de Deus, meu irmão, você deseja esparramar esse favor sobre as outras pessoas. Mas qual que é a base do favor de Deus? Qual que é a condição, Andrei, do favor de Deus? Gálatas capítulo 5, versículo 4, e aqui já caminho para encerrar a mensagem. Qual que é a base do favor de Deus? Esses versículos são lindos. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Deixa eu falar para vocês. Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo vai tratar com muita dureza aqueles irmãos da igreja de Galácia. Porque quando eles conheceram Jesus, eles iniciaram no amor de Deus.
Eles iniciaram na fé. Só que no meio deles, havia algumas pessoas falando assim, não é bem assim. O amor de Deus funciona da seguinte forma: Ele te ama se você se circuncidar. O amor de Deus te alcança se você fizer isso, fazer aquilo outro. De repente, alguém chega para o apóstolo Paulo e fala assim, Paulo, aquele povo lá da igreja, eles abandonaram o amor de Deus e viraram legalistas. O que é um legalista? É a pessoa que vive na lei. Tem que fazer, tem que cumprir. Se não cumprir, Deus não vai me dar. E aí Paulo começa a tratar no capítulo 5 dessa questão. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo. Olha o que ele vai usar agora. Caíram da graça. Observa que a palavra cair significa que eles estavam em um alto nível. Irmão, a graça de Deus, o amor de Deus, o favor de Deus, Ele te joga para um nível altíssimo. Quando você decide viver pela sua auto-performance, você cai da graça. Aqui está a base do favor de Deus. A base do favor de Deus não é a quantidade de tempo que você dá para Jesus, não é a quantidade de tempo que você ora, não é o tempo de jejum, não é o tempo que você adora, não é o tempo que você oferta, não. A base para o favor de Deus é não cair da graça. E como que eu caio da graça? Maldito o homem que confia na sua força. Quando eu confio na minha força, quando eu confio na minha performance, do meu jeitinho, das minhas capacidades, dos meus dons, eu estou caindo da graça. Meu irmão, cair da graça não é perder a salvação. É deixar Jesus de lado e nunca mais ser acompanhado por Ele. Já pensou? Nós vivemos, André, uma vida inteira na igreja, achando que nós estamos servindo a Deus, e descobrir depois da morte que nesses 20, 30 anos, Jesus nunca nos acompanhou. Já pensou você chegar diante do tribunal de Jesus e Jesus falar assim, cara, você fez o que fez, mas em nenhum momento eu fui contigo, porque você confiava mais em si, você se gloriava. Eu fiz, eu sou, vocês só estão aqui por minha causa. Essa família só funciona porque eu sou a coluna dessa casa. Eu sou quem traga o sustento, meu irmão. Quando eu pego o que Deus fez e coloco como se eu tivesse feito, eu caí da graça. E quando alguém cai da graça, miséria, escassez, doença, tribulação, enfermidades, problemas começam a entrar na vida da pessoa, começam a entrar dentro da casa da pessoa, começam a entrar em tudo da vida da pessoa. Por quê? Porque é a base, a graça de Deus. Dá uma glória a Deus, por favor. Então Deus não escolhe derramar o seu favor por capricho. Deus não olhou para mim e falou assim, ai Júlio, como você é fofo. Ai, olhou para você e falou assim, cara, como você é inteligente. Nossa, como você é impecável, olha como que você passa a roupa, olha como você cuida do marido, olha como você cuida dos seus filhos. Deus não derrama o favor por capricho, Ele derrama o seu favor para aqueles que aprendem a depender exclusivamente. Posso ouvir um amém aqui? Posso ouvir? Então permanecer em Cristo não é a quantidade de tempo que eu estou fazendo para Jesus. E o apóstolo Paulo fala, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, aqui eu termino minha mensagem, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. A partir de hoje, meu irmão, você quer atrair o favor de Deus? Não caia da graça. Não dependa de si, mas se você quer permanecer da graça, saiba que a graça ela anda juntamente com a fé. Quando você crê que Jesus fez, você começa a se possuir daquilo. Por isso que muitas vezes nós falamos para você, meu irmão, está passando por tribulação? Abre essa tua boca, cheia de dente aí, cheia de aparelho, e declara, Jesus venceu, eu também vencerei. Faz sentido para você? Dá uma glória a Deus, amém? Declara, meu irmão, verbaliza as promessas que o Senhor deu na sua vida. E o apóstolo Paulo fala, vocês caíram da graça, porque agora vocês confiaram somente em vocês. E quando vocês confiam em vocês,
o meu favor, a minha bênção se afasta. Sabe o que é a bênção de Deus, meu irmão? A bênção de Deus é o favor. Posso falar outra coisa? Eu não posso trazer a bênção de Deus para a sua vida através da oração ou da imposição de mãos. Mas é Deus que tem que enxergar em você o favor. A partir de hoje, meu irmão, quando você orar, quando você estiver fazendo alguma coisa, devolva a glória para Deus. Existe uma música, algumas músicas que diz, pastor Jolei, que lá no céu eu vou entregar a minha coroa. Meu irmão, não é assim que está funcionando, não é assim que a palavra de Deus diz. Não é assim. Quando a Bíblia fala de coroa, não significa que eu vou ter uma coroa do Burger King aqui em cima, não. Vou ter uma coroa, eu vou ser o rei lá no céu, não. Coroa está falando de autoridade. Você não tem coroa. Quando a Bíblia fala de coroa, está falando que você vai ganhar autoridade, governo. Então, nós vamos entregar o governo. E quando Jesus der a nós essa autoridade, aqueles que viveram pela graça vai falar assim: Jesus, eu não mereço. Tudo que eu fiz foi por Ti, Senhor. Se o Senhor não tivesse na minha vida, eu nunca teria alcançado. Olha a diferença, meu irmão, olha a diferença aqui. Isso aqui. Senhor, eu não fiz nada. Foi Tu que fez pela minha vida, foi pela Tua misericórdia, pela graça. Isso é viver o favor de Deus. Por que muitas pessoas não prosperam? Porque elas falam o quê? Tudo é por minha via, tudo é por minha causa, meu irmão. A partir de hoje, o favor de Deus vai derramar muita prosperidade na sua vida. Mas tudo que Deus derramar não foi por você, mas foi por causa dele mesmo. Aí eu encerro essa mensagem pedindo para você ficar de pé. E eu quero fazer uma pergunta: será que tudo que nós temos é nosso? Eu tenho um filho de 8 meses, ele é meu? Você que está aí, será que você é de você mesmo? Será que tudo que você tem é seu? Que foi conquistado através da dignidade, da honra? Meu irmão, o que nós temos, nada é nosso. E quando nós entendemos isso, nunca mais a gente vai viver pela autodependência nossa. Gálatas um dia chegaram para o Senhor e falaram assim: Senhor, nos perdoa, porque nós caímos da graça, nós queremos voltar para o amor de Deus. Por isso que nessa noite eu quero orar pela sua vida, para você voltar, retornar a depender do Senhor, meu irmão. Nós temos que voltar ao si, a depender do Senhor em tudo. Hoje se confia muito nos profissionais da saúde, e eu acredito que isso é louvável. Mas a Bíblia diz que existe o médico dos médicos. Amém. Posso ouvir um amém da igreja? Existe o médico dos médicos. Meu irmão, deixa eu falar para você, nós servimos o Deus das causas impossíveis. O que é impossível para o homem, o sopro de Deus pode resolver tudo. As narinas do Senhor resolvem tudo que você não consegue resolver. Então, a partir de hoje, não dependa das pessoas, dependa do Senhor. A pergunta é: Senhor, posso fazer? Senhor, Tu estás comigo nisso aqui, Jesus, porque eu quero ser acompanhado pelo Teu favor. Eu quero voltar, Senhor, a sentir a Tua presença, como o bispo pregou domingo à noite. Nós temos que retornar para o favor de Deus. Nós temos que retornar a depender do Senhor, porque quando nós dependermos do Senhor, as portas serão abertas, as janelas do céu serão abertas, a chuva Shekinah, a glória, a honra do Senhor descerá sobre a nossa vida. A chuva serôdia, é a chuva que rega os frutos. Oh, aleluia! Meu irmão, existem chuvas chegando na sua vida para amadurecer as bênçãos que o Senhor já derramou. Você crê no que eu estou falando aqui para você? Existem chuvas que vão cair nos próximos dias, que vai amadurecer o fruto da terra. Isso é o favor de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar por você nesse momento. Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai, como igreja unidos, e nós queremos trazer a existência, Pai, da Tua chuva na nossa vida. E nós entendemos, Pai, que o agricultor, ele depende do céu. O agricultor depende, Senhor, do sol, depende das chuvas, depende da qualidade da terra.
Por isso que nós somos pequenos agricultores. Nós dependemos da tua chuva, da tua luz. Oh, aleluia. Você pode concordar comigo em oração dizendo um amém? Nós dependemos do teu sol, tu és o sol da justiça. Nós dependemos da tua água, tu és a água que purifica. Senhor, tu és a terra, tu és os frutos, Jesus. Por isso que nós estamos aqui declarando, Pai, que nós não queremos sair do teu favor, mas nós queremos prosperar, porque essa é a promessa de Deus. Aonde as nossas mãos tocar, ali o Senhor dará. Aonde os nossos pés colocarem, Senhor, aonde a planta dos nossos pés tocarem, ali o Senhor nos dará, ali o Senhor abençoará. Por isso que eu oro pela tua igreja agora, em nome de Jesus, para que todas as amarras do legalismo, da religião, seja quebrada sobre a sua vida em nome de Jesus. Por isso que nós devolvemos a glória para ti, Jesus. Nós devolvemos a glória. Meu irmão, levanta suas duas mãos para os céus. Começa a falar dele. Senhor, eu dependo de ti. Meu irmão, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Nós dependemos de ti, nós dependemos da tua ação, Senhor. E tudo é para ti, e tua é a glória. E tu és digno de tudo. E tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, e tua é a glória. Tu és digno, e tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, e tua é a glória. Exaltamos teu nome, Senhor. Te exaltamos. Enquanto você canta, os anjos visitam a sua casa. Te exaltamos. Enquanto você canta, os anjos do Senhor estão trazendo a cura sobre a sua vida agora. Enquanto você canta, o anjo do Senhor traz o tesouro do céu para a sua vida. Ó Senhor. Enquanto nós cantamos, algemas são quebradas, o pecado é quebrado na nossa vida. Te exaltamos. Receba Jesus, receba essa Te glória a ti. Receba, Senhor. É para ti, Deus. É para ti, Senhor. É para ti, eterno Senhor Jesus. Ó Senhor. Aleluia. Te exaltamos. seu lugar, igreja.